Um cordial boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Que alegria estar com você nessa noite de abertura de uma semana especial de evangelismo, eventos finais. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua presença. E eu convido você a não faltar nenhuma noite. Todas as noites aqui estaremos abordando temas especiais relacionados aos últimos dias em que estamos vivendo. Amanhã, domingo, estaremos abordando o fechamento da porta da graça. Durante a semana falaremos também sobre o juízo final, falaremos sobre a morte, onde estão os mortos, qual o pecado que não tem perdão e também sobre a nossa grande esperança. Você não pode faltar. Venha, convide seus amigos, ore para que Deus abençoe, que Deus opere milagres em nós e através de nós. Eu quero agradecer o pastor Jefferson, que é o nosso amigo e é o evangelista para toda essa região aqui da Associação Paulista Sudoeste. Também quero agradecer o pastor Cláudio e as suas respectivas famílias e também a todos os líderes e membros desse distrito do Jardim Firenze. Muito obrigado pela mobilização e pela receptividade que tivemos. Hoje de manhã eu preguei em duas igrejas, Jardim Amanda 1 e Jardim Amanda 3. E agora nesta belíssima igreja estamos unidos. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar, qual câmera que eu posso utilizar aqui? Qualquer uma, vocês mudam aí? Aquela ali? Ok. Eu quero cumprimentar a você que nos assiste pela internet, receba meu abraço e muito obrigado por sua companhia, mesmo à distância, estamos unidos na mesma esperança. Ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos mais 5 pessoas. Essas 5 pessoas receberão a bênção da palavra do Senhor. Então faça isso e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu também quero cumprimentar aqueles que vão se batizar daqui a pouco. Parabéns a vocês pela decisão tão inteligente que tomaram ao lado da verdade. Eu me batizei com 19 anos e foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que eu me entreguei a Jesus Cristo. Então hoje é um dia muito especial para vocês e o céu já está em festa. Amém? Diz a palavra que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Imagine por 5. Imagine por 10, imagine por 20 pessoas. E todas as noites, pela graça do Senhor, teremos pessoas sendo batizadas aqui. Amém? Quem está feliz pelo batismo dessas preciosas pessoas, levante a mão bem alto. Amém. Olha que cena bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos também a Duda, que cantou a música tão bonita aqui. No final ela vai cantar também. E durante a semana teremos outros cantores, entre eles a cantora Iveline, estará conosco algumas noites dessa semana especial. Amigos, agora vamos fazer uma prece ao Senhor e depois da oração vamos para o estudo de hoje. Oremos. Pai celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, elevamos a Ti a nossa prece de adoração ao Teu santo nome. O Senhor é justo, é perfeito, é eterno. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não conhece derrota. Nunca perdeu uma batalha sequer. Não conhece o fracasso. Não conhece o impossível. O Senhor não conhece o medo. O Senhor é forte, é corajoso, é poderoso. É o nosso maravilhoso Deus. A Ti a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Pedimos, ó Pai, neste momento, o batismo do Espírito Santo. Que Teu Espírito Todo-Poderoso, o mesmo que inspirou os homens a escrever a Tua palavra, venha neste momento abrir nosso entendimento e nosso coração para compreendermos a Tua palavra. E que a Tua palavra transforme a nossa vida. E que nossa vida seja mais semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Envia, Senhor, os Teus anjos aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que absolutamente nada atrapalhe
a obra do Senhor na vida dos teus filhos. Abençoe este homem, esta mulher, esta criança, abençoe esta família, abençoe os internautas, aqueles que estão agora nos assistindo e orando conosco, que a tua bênção esteja sobre todos eles e sobre todos nós. Convidamos o Senhor Jesus para falar conosco, ser o nosso pregador e falar o nosso coração. Oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo 12, e vamos para o verso 7 em diante. Apocalipse 12, versículo 7 em diante. Abra sua Bíblia e vamos à leitura, Apocalipse 12, versículo 7 em diante. Posso ler? Está escrito o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. Verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Verso 11: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até aí. Prezados irmãos e amigos, a Bíblia diz que houve peleja no céu. Se dissesse que houve batalha entre policiais e traficantes em determinada comunidade, até poderíamos entender. Se dissesse que houve batalha entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza, até poderíamos entender. Mas a Bíblia diz que houve batalha, não numa comunidade, nem na faixa de Gaza, mas no céu. Em um local puro, perfeito, santo e feliz. Em um local que jamais alguém poderia imaginar que ocorresse um conflito, uma luta. Mas foi exatamente ali que aconteceu. E diz a palavra que essa batalha foi Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Miguel, no original grego e também hebraico, é uma pergunta: quem é como Deus? E a resposta para essa pergunta está na própria Bíblia, quando Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Jesus não nasceu de um relacionamento íntimo entre homem e mulher. Maria era virgem. De repente apareceu grávida. O anjo Gabriel teve que vir e dizer assim: Maria, não temas, porque o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus ou Filho do Altíssimo. E é por isso que diz a Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio desse Verbo. E diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Senhor Jesus Cristo. Miguel é um título dado ao Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que você encontrar a palavra Miguel na Bíblia, é o Senhor Jesus em batalha pelo seu povo. E eu vou adiantar para você: Miguel nunca perdeu uma batalha. Quando ele entra em cena, ele vence e milagres acontecem.
Se você estiver enfrentando uma forte batalha na vida, para vencer uma tentação, um mau hábito, vencer qualquer coisa, clame por Miguel, clame por Cristo. E ele entrando em cena, ele vence. O inimigo não pode vencer Miguel jamais, porque Jesus é maior que tudo. Quem crê, diga amém. Amém. E diz a palavra Miguel e seus anjos, em outras palavras, Jesus e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Quem é o dragão de acordo com a Bíblia? Os próprios versos que lemos definem. O dragão é o diabo, é Satanás, o sedutor e enganador do mundo. Então veja, o dragão e os seus anjos, o diabo e seus anjos. A pergunta é, quem criou o diabo? Será que foi Deus? Se Deus criou o diabo, automaticamente também criou o sofrimento, a dor, as lágrimas, a morte, a Covid, o câncer, a AIDS. Acontece que a Bíblia declara que Deus é amor. Sendo amor, é impossível Deus criar o mal. É impossível. Não faz parte do caráter de Deus o mal. Alguém pergunta, então de onde veio o diabo? De onde veio Satanás? De onde veio o mal? Amigos, quem Deus criou antes de criar Adão e Eva? Antes de criar o sol, a lua, as estrelas e o universo, quem Deus criou? Os anjos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 148, verso 1 ao 5. Salmos, capítulo 148, verso 1 ao 5, responde a nossa pergunta. Salmos, capítulo 148, versículos 1 até o verso 5. Olha o que diz aí. Salmos, capítulo 148, verso 1 até o verso 5. Aleluia, diz a palavra. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Verso 5 agora. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Até aí. Olhem para cá por gentileza. Adão e Eva foram criados pelas próprias mãos do Criador, do nosso Senhor. Agora, o sol, a lua, as estrelas, Deus mandou e eles apareceram. Assim foi com os anjos. Deus disse, haja os anjos, e eles apareceram. Amigos, isso indica uma coisa, há poder na palavra de Deus. Deus fala e as coisas aparecem e acontecem. Quando você encontra na Bíblia, o primeiro verso que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, aquela palavra criou, vem do verbo criar, no hebraico, e lá o verbo é bara. E esse verbo significa criar a partir do nada. Você e eu não conseguimos criar as coisas a partir do nada. Tudo que nós fazemos é a partir de uma matéria pré-existente. Por exemplo, esse púlpito. Alguém o fabricou, mas teve que usar uma matéria que já existe. Esses bancos, essa igreja. Deus não precisa de uma matéria pré-existente para ele criar alguma coisa. Não havia nada. E Deus disse, haja o sol, e ele apareceu. Haja a lua, e assim se fez. E haja os anjos, antes disso, e os anjos apareceram. Amigos, há poder na palavra de Deus. E quantos são os anjos de acordo com a palavra do Senhor? Apocalipse capítulo 5, verso 11 diz que são milhões de milhões e milhares de milhares. Daniel 7, do 9 em diante, fala que são miríades. Ou seja, incontáveis. Não tem como contar. E todos formam, ou pelo menos formavam, o exército do Senhor. Acontece que Deus, ao criar os seus anjos, não criara anjos robô, programados para obedecer. Deus poderia colocar um chip na cabeça dos anjos, alguma coisa para
controlá-los, mas isso é contrário ao caráter de Deus. Assim como Deus criou Adão e Eva livres, Deus também criou os anjos com liberdade de escolha. Você e eu somos livres para escolher o caminho que queremos seguir. Deus jamais vai impedir você de escolher o caminho que quer seguir. Acontece, irmãos, que com a liberdade de escolha vem também a responsabilidade dos resultados. Deus não impede as nossas escolhas, mas também não impede os resultados. Se você quer a salvação, o caminho é Cristo, é obediência à sua lei, é frequentar a igreja, é ser batizado e é permanecer firme na fé. Agora, se você não quer a salvação, rejeita Jesus e vai para o mundo. Vícios, drogas, bebidas, adultério, prostituição. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Se você quer ter um bom casamento, ore a Deus e escolha baseado na palavra. Escolha alguém que vai somar com você em primeiro lugar, espiritualmente. Enfim, tem todo um estudo sobre isso. A escolha é um direito do ser humano que Deus concedeu, é inviolável. Assim Deus concedeu aos seus anjos. E quando você dá liberdade para alguém, corre um tremendo risco. Porque se alguém pode escolher obedecê-lo ou não. E foi exatamente isso que aconteceu no céu. Dentre os milhões de anjos criados por Deus, todos perfeitos, santos e felizes, todos livres, um deles fez uma escolha errada. Um mau uso da sua liberdade de escolha. Lúcifer, essa palavra significa anjo portador de luz, fez um mau uso da sua liberdade de escolha. Misteriosamente, vou repetir, misteriosamente, começou a acariciar no coração o orgulho, a inveja, a cobiça, a exaltação própria, a presunção, que é praticamente a mesma coisa. E devido ao orgulho, teve inveja de Deus e quis ser mais do que Deus e ser adorado como o próprio Deus. E esse desejo de exaltação própria levou a se tornar Satanás o príncipe das trevas. E com a sua pregação falsa, pregando a mentira no céu, dizendo que Deus não era amor, dizendo que a lei de Deus deveria ser abolida, e que estabeleceria uma lei melhor do que a lei de Deus, e que os anjos só obedeciam porque não tinham outra escolha, e caso desobedecessem, Deus mataria todos eles. Ou seja, Deus é mau, Deus é exigente, Deus é tirano, Deus é cruel, e que ele estabeleceria uma lei melhor do que a lei de Deus, um governo melhor do que o governo do Senhor. Que tremendo engano. E diz a palavra, irmãos, em Apocalipse 12, versos 3 e 4, que 1/3, dentre os milhões de anjos criados, 1/3 passou a seguir Satanás. 2/3 ficaram ao lado de Miguel, e 1/3 ao lado de Satanás. De cada 3 anjos criados, 1 passou a ser demônio, ou anjo mau, ou espírito mau. Graças a Deus, irmãos, que para cada anjo mau, existem 2 anjos de Deus para nos proteger. São mais os que estão conosco, do que os que estão com eles. Amém? Mas ninguém pode olvidar uma coisa: existe um grande conflito entre o bem e o mal. Entre Miguel e o dragão, ou Jesus e o diabo, os anjos de Jesus e os anjos do diabo. É uma guerra que começou no céu e depois veio para a terra. E hoje, queira ou não, envolve cada um de nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha bem para cá. Você que nos assiste pela internet, pode ser essa câmera aqui? Olha bem para cá, por gentileza, presta atenção no que vamos dizer. O diabo vai fazer de tudo para você se perder, e eu também. E a pior investida de Satanás na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós, sabe qual é? Posso dizer? Posso falar? A pior armadilha de Satanás na sua vida, na minha vida, sabe qual é? Te levar para longe de Jesus. Fazer você cortar a sua comunhão com Deus.
Quando você abandona a oração particular e estudo da Bíblia, queira ou não queira, o diabo vence. Porque, meus amigos, você e eu temos uma natureza pecaminosa. Somos pecadores. Não há forças em nós mesmos para vencer uma, entre aspas, mínima tentação sequer. Só o poder de Cristo, só o sangue de Jesus, só o poder de Deus. Por isso precisamos nos apegar a Deus. Mas a maior tragédia do ser humano hoje, e em todas as épocas, é cortar a sua intimidade com Deus. O ser humano tem tempo para tudo, menos para orar e estudar a Bíblia. E quando vai 5 minutos, e olha lá. Tempo para a internet, para a TV, para o shopping, para o passeio, para o trabalho, para o namoro, para tudo. Mas quando vai estudar a Bíblia, dá sono, a pessoa não entende, já fecha, não tem tempo com Deus. Meus amigos, é por isso que muita gente hoje vive uma vida libertina. Uma vida como se Deus não existisse. E eu vou dizer para você, isso é fruto de um problema. Isso é fruto de uma vida sem Deus. Por isso, nessa noite e nessas noites, você vai ver aqui Jesus sendo exaltado. E o único meio de você permanecer firme na fé, e eu também, é aos pés do Salvador. Não tem outro jeito. Não existe. Você vai ser convidado. O nosso apelo aqui é para que você se entregue a Deus e cada dia mantenha comunhão com Ele. Esse é o segredo da vitória e sempre o será. Amém? Amém. Houve essa guerra no céu. Houve essa batalha terrível. E eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos. O orgulho derruba qualquer ser humano. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Todo aquele que se exaltar, disse Jesus, será humilhado. E o que se humilhar, será exaltado. Se você quiser vencer na vida, não se exalte. Não pense que você é melhor que os outros. Somos iguais diante do Senhor. A vitória está aos pés de Jesus e nos mantermos humildes. Jesus disse assim, olha, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse o Senhor Jesus Cristo. Ao andarmos com Jesus, ao mantermos comunhão com Ele, vamos aprender dele. João o apóstolo, Tiago também o apóstolo, eram apelidados de filhos do trovão. Está na Bíblia. Filhos do trovão. Sabe por quê? Eram pessoas rudes, pavio curto, nervosos, mas de tanto andarem com Jesus, foram transformados a sua imagem e semelhança. De filho do trovão, João passou a ser o discípulo do amor. Amigos, é só aos pés de Jesus, é só em comunhão com Deus, que vamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Agora, longe de Deus, exaltação própria. Eu posso, eu consigo. Não é assim que o mundo fala aí fora? Não é assim que o mundo ensina? Irmãos, a glória do homem é aplauso. A glória do homem é passarela. É o número 1 do mundo. É o melhor jogador do mundo. A glória humana é isso aí que as Olimpíadas fornecem. Não estou dizendo que é pecado as Olimpíadas. Estou dizendo que é a glorificação do homem. Irmãos, a glória de Deus é o Calvário. É se humilhar. É reconhecer que você e eu, por mim mesmo, não somos nada, mas em Cristo somos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o caminho para o reino do céu passa pela humildade e humilhação. Jesus, sendo Deus, se humilhou, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que ser mais semelhante a Cristo é ser uma ovelha. Alguém te bater numa face, ofereça outra. Agora a natureza humana é bateu, levou. Não olhe torto para mim. É por isso que o mundo está assim, irmãos. Falta Jesus na vida.
Falta comunhão com Deus. Claro que ninguém é perfeito, mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Irmãos queridos, houve essa batalha no céu. E diz a palavra que Miguel venceu. E foi expulso o acusador de nossos irmãos. Satanás foi expulso do céu. Irmãos, Satanás teve todas as oportunidades para se arrepender. Os anjos maus que estavam ao lado do inimigo tiveram todas as oportunidades para voltarem atrás, se arrependerem e ficarem no céu. Mas eles foram longe demais, infelizmente. Eles pecaram contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão é um dos temas que vamos abordar durante essa semana. Não falte nenhuma noite, mas eu vou adiantar uma coisa para você. Preste atenção no que vamos dizer. Ninguém se apostata do dia para a noite. É sempre um pecado aqui, outro ali, e Deus fala ao seu coração. Deus fala para você não andar nesse caminho, para você voltar atrás, para você se arrepender, para você tomar uma decisão. Mas se você persiste no erro, se você persiste na velha vida, em se rebelar contra Deus e sua lei, há um momento que não tem mais o que fazer. E Deus expulsou Satanás do céu com seus anjos maus. Infelizmente, vieram para a terra. E conseguiram levar Adão e Eva ao pecado. Amigos, infelizmente o pecado se alojou nesse planeta. O pior vírus que existe não é a Covid-19. Agora você observa, irmãos, a Covid-19. Veja quão terrível é esse vírus. E veja as sequelas depois. Muitos têm sequelas gravíssimas após a contaminação da Covid. Mas ainda não é o pior. O pior vírus chama-se pecado. Tem até uma analogia que podemos fazer. Você sabia que há uma reportagem que diz que a Covid veio do morcego, não foi? E o pecado veio da serpente. Deus sabia que Adão e Eva poderiam pecar? Sabia. Deus sabia que a Covid-19 apareceria? Deus sabia. Deus, irmãos, já tinha a solução para o problema do pecado? Sim. Deus já havia elaborado um plano. Caso o ser humano cedesse à tentação, transgredisse a sua lei, Deus entraria com esse plano em execução. E Deus sabia que a Covid-19 poderia surgir? Sabia. Ele mesmo disse que nos últimos dias, um dos grandes sinais do fim seriam epidemias. E uma epidemia se tornou pandemia. Deus já tem a solução? Tem. E se não for em vida, quando Ele voltar, Ele vai acabar com todo o sofrimento. A solução para o problema do pecado foi a cruz. Foi o Cordeiro de Deus, viria a esse mundo e pagaria o preço do nosso pecado. E de fato Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos e meio nessa terra, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas nunca pecou nem em pensamento. Jesus, irmãos, é a vacina, entre aspas, é a vacina perfeita contra o vírus maligno do pecado. E todo aquele que aceita Jesus e recebe o seu sangue é lavado completamente do pecado. É liberto e se torna uma nova criatura. Um dia Jesus vai voltar a essa terra. Porque Ele morreu numa sexta-feira, no sábado descansou na sepultura e no domingo de madrugada ressuscitou. Subiu aos céus. Hoje, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E em breve, Ele vai sair do santuário celestial, em direção a essa terra uma vez mais. Sabe para quê? Para buscar os seus escolhidos.
para buscar o seu povo, aquele que aceitou como Senhor e Salvador pessoal, aquele que foi lavado em seu sangue, aquele que se entregou completamente a Ele. Irmãos, a vinda de Jesus nessa terra foi para expulsar uma vez mais Satanás. Lá no céu, o Miguel expulsou, e infelizmente veio para a terra. Aí Jesus entrou em campo uma vez mais. Miguel desceu, Jesus entrou em campo de batalha. Se tornou um bebê indefeso. Imagine, pega uma criança recém-nascida, coloca no meio da rua, ela fica. Jesus tornou um bebê indefeso. Deus e os anjos guardavam Jesus. Ele cresceu em meio a uma geração corrupta, orgulhosa, invejosa, ambiciosa. E tem um texto na Bíblia que eu gostaria de ler com você. João 12, versículo 31. No contexto da morte de Jesus, João 12, versículo 31 e o 32. João 12, versículo 31 e o 32. Olha o que está escrito. João 12, versículo 31 e o 32 diz assim. Posso ler? Está escrito. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O 33 ainda. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Até aí. Irmãos, olha que o verso 31, que fabuloso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Quando levou Adão e Eva ao pecado, se tornou o príncipe desse mundo. Não é o meu príncipe. O meu príncipe é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Amém? Quem é o seu príncipe? Quem é o seu príncipe? Quem é o seu príncipe? Jesus. Se Jesus é o seu príncipe, diga amém. Amém. Se Jesus Cristo é o seu príncipe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus Cristo é o seu príncipe, levante a mão. Fica com a mão levantada um pouquinho e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, meu príncipe, eu te amo, eu te adoro. Senhor Jesus, entra no meu coração, lava-me em teu sangue, prepara-me para o teu reino. Ó Jesus, eu te amo hoje e sempre, em teu nome. Amém. Esse é o nosso maravilhoso Jesus, meus amigos. Mas infelizmente existe o príncipe das trevas, que é Satanás. E diz a Bíblia, Jesus disse, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Lá no céu Jesus já expulsou, veio para a terra, Jesus entrou em campo, e agora Jesus na cruz, de forma definitiva, ia derrotar Satanás. Irmãos queridos, prestem muita atenção. Satanás levou Adão e Eva ao pecado. Todos nós infectados pelo vírus terrível do pecado. É impossível ao homem por si mesmo vencer. Entenda isso, por favor. Entenda isso, por favor. Eu e você, por nós mesmos, não temos forças para vencer. Se não for Cristo, se não nos apegarmos a Jesus, se não orarmos, não estudarmos a Bíblia, todos pereceremos. Tem gente que está na igreja, mas não ora nem estuda a Bíblia, daqui a pouco sai. Se torna um crítico da igreja. Não mantém íntima comunhão com Deus. Sabe o que diz Ellen White, escritora adventista inspirada por Deus? As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. A oração é um privilégio que nós temos de falar com Deus. Na cruz, Jesus
venceu por nós. Todas as nossas batalhas foram ganhas por Cristo na cruz. Todas. Não existe batalha que você não possa vencer. Não existe. Não existe, irmãos, caráter herdado, cultivado ou adquirido que não tenha solução. Para Deus tem. Mas temos que fazer nossa parte. E nossa parte é aos pés do Salvador. Tenha coragem de orar e estudar a Bíblia. Tenha coragem de fazer de Jesus seu melhor amigo. É aí que você verá a grande batalha. O diabo vai fazer de tudo para você não orar nem estudar a Bíblia. É uma guerra. E ainda é nos dito o seguinte: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. É de manhã que se ganha ou se perde as batalhas do dia. Negligenciar a comunhão com Deus pela manhã é como você estivesse convidando o inimigo para destruir sua vida. Irmãos, desculpa ser bem direto assim, mas eu creio que é necessário. Sabe por quê? Porque quem experimenta Jesus, experimenta a vida, experimenta tudo o que é preciso para ser feliz. Você precisa experimentar Jesus, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. O diabo odeia Jesus, mas nós amamos Jesus, amém? Amém. Amigos, o sangue de Jesus foi derramado. Cristo morreu, mas ele não está na sepultura. Como foi mencionado, Jesus está vivo. E em breve, entrará em campo novamente, para buscar os seus escolhidos. Eu quero estar pronto para a volta de Jesus. E você? Quer estar pronto para a volta de Jesus? Sabe o que diz a palavra? Sabe o que diz a palavra? Eu quero que você abra a Bíblia em Romanos, capítulo 16. Por favor, você que nos assiste pela internet, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16 e o verso 20. Romanos 16 e o versículo 20. Olha que texto magnífico, olha que texto fantástico. Romanos capítulo 16 e o verso 20. Está escrito: e o Deus da paz, em breve, olha que coisa linda, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? Amém. Em breve, irmãos, em breve, diz a palavra, que Deus vai esmagar Satanás. Por enquanto não, porque faz parte dos planos de Deus, permitir que o mal ainda reine. Sabe para quê? Para que todos vejam o verdadeiro caráter do pecado. Para que todos vejam que o pecado não compensa. Aí sim, quando chegar o dia, a hora ninguém sabe, mas vai chegar. Jesus virá, vai buscar os seus escolhidos, nos levará para o céu, passaremos lá 1000 anos, e depois vai queimar Satanás e os demônios, e vai purificar essa terra, e dará ao seu povo novo céu e nova terra. Mas para isso, meus amigos, é preciso um preparo, porque eu quero viver com Jesus por toda a eternidade. Eu quero estar com Jesus, nesse mundo onde nunca mais haverá sofrimento. Você quer estar também? Deus seja louvado.